Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com a nossa aula de Direito Administrativo, agora para tratar sobre regime disciplinar, processo administrativo federal, responsabilidade civil. Vamos começar então o conteúdo com o nosso regime disciplinar. No bloco anterior, a gente trabalhou agentes administrativos, todo o bloco para trabalhar agentes administrativos. Agora, a gente vai dar continuidade e começando pelas hipóteses que nós temos de aplicação de sanção para agentes administrativos. Então, quando eles cometem uma transgressão e existe essa possibilidade de aplicar uma sanção para eles. Aonde isso está previsto? Vocês vão encontrar lá no artigo 127 da Lei 8.112 de 1990, qual que é o rol de sanções que podem ser aplicadas aos servidores públicos, então, que transgredirem. Aí, vejam só, lá vai ter a advertência, a suspensão ela poderá ser, então, no prazo máximo de 90 dias. Tem a demissão, que é a penalidade mais grave, né? A gente viu a demissão já quando a gente trabalhou lá as formas de provimento, é a penalidade mais grave que nós temos. Tem a cassação de aposentadoria ou de disponibilidade, destituição de cargo em comissão ou, então, destituição de função comissionada, tá? Essas são as modalidades de sanções. Só que, aonde que mora, né, a nossa probabilidade aí de cobrança na hora da prova? Ela não vai cobrar se suspensão é forma de sanção. Não vai ser assim, molinha para vocês a questão, né? Ela vai cobrar prescrição, ela pode cobrar o procedimento em si, e aí isso a gente precisa analisar. O artigo 142, também desta lei, ele vai tratar sobre a prescrição da possibilidade de aplicação da penalidade. E ele começa a contar do momento em que a administração pública ela tem ciência do fato. A partir do momento que ela tem ciência do fato, começa a contar o prazo prescricional. Aí vejam aqui comigo o artigo 142. Ele trata do seguinte, assim, diz que em 5 anos... quanto vai prescrever, né, em 5 anos, quanto às infrações que são puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição do cargo em comissão. E em 2 anos vai prescrever para os casos de suspensão. Suspensão, né, que a gente tem essa possibilidade de até no prazo máximo de 90 dias. E em 180 dias vai prescrever quando for a advertência. Então, das mais graves, a gente vai ter 5 anos. Da suspensão, prescreve em 2 anos. E da advertência, que é a mais leve, a gente tem aos 70, ou melhor, 180 dias, que aí vai ocorrer a prescrição. Parágrafo 1º. O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato tornou-se conhecido. Parágrafo 2º. Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime. Parágrafo 3º. A abertura de sindicância ou instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição até a decisão final proferida por autoridade competente. Então, veja só, a sindicância ou o PAD, que são 2 procedimentos diferentes que nós vamos estudar, eles vão interromper esse prazo prescricional. Parágrafo 4º. Interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a correr a partir do dia em que cessar a interrupção. Cessou a interrupção, aí começa a contar novamente o prazo prescricional, tá? E aí a gente comentou ali que existem 2 possibilidades, né, de procedimentos para se verificar se o servidor público, ele merece ou não, em razão da conduta dele, sofrer aí uma penalidade. Nós vamos ter a sindicância e nós vamos ter o PAD. Então, a sindicância, que é uma das modalidades, ela serve o quê? Para a aplicação, ela é um procedimento mais simplificado e ela serve para a aplicação da advertência ou da suspensão até 30 dias. Então, a gente vai aplicar ela quando for o caso de uma transgressão mais leve, que cabe a advertência como a penalidade mais adequada, ou então, se a penalidade mais adequada for a suspensão até 30 dias. Até 30 dias, tá? Nestes casos, a gente vai ter, então, a possibilidade de sindicância.
Pode ocorrer que da sindicância, depois do procedimento, vai acontecer o quê? A identificação de que é necessário a instauração de um processo administrativo disciplinar. Por quê? O negócio era mais complicado do que se previa anteriormente na abertura da sindicância. Verificou-se que a transgressão cometida pelo servidor público ela era mais grave do que a possibilidade para aplicação da advertência ou da suspensão até 30 dias. Vai ser necessário uma suspensão maior ou vai ser necessário até uma medida mais drástica, que é a demissão. E aí eu posso fazer isso através da sindicância? Não, porque ela é procedimento simplificado. Procedimento simplificado. Se for o caso de ter que apresentar, ou melhor, de ter a possibilidade de aplicação de uma penalidade mais grave, que essas duas, aí terá que ser instaurado um processo administrativo. Então, vejam, da sindicância poderá resultar em 3 possibilidades. Resultar em 3 possibilidades. 1. Se verificou ali, a sindicância ela tem uma duração de 30 dias, podendo prorrogar por mais 30 dias esse procedimento. Está lá no artigo 145 da Lei 8.112. E aí nós vamos ter ali o quê? Que ela pode resultar de um arquivamento ou da aplicação da sanção. A aplicação da sanção, que aí vai ter que ser essas duas. Ou 3, a instauração do PAD. Porque se verificou que a penalidade que pode ser aplicada ela é mais grave, eu não posso fazer isso através da sindicância, logo eu vou ter que abrir, então, um processo administrativo disciplinar para poder aplicar a outra penalidade mais grave. E é evidente, né, que esse processo administrativo disciplinar ele vai ter que acontecer mesmo. A sindicância ela vai servir só de folhas, né, dentro do processo administrativo, mas as provas todas elas vão ter que acontecer tudo novamente dentro do processo administrativo disciplinar, ok? Muito bem, então vamos ver sobre o processo administrativo disciplinar. Eu vou apagar aqui, né, se alguém porventura não tinha copiado ainda, é só, né, voltar o vídeo, tirar um print, me pausar, vocês sabem, né, que vocês podem aí mandar e desmandar aqui na aula com o pause. Processo administrativo disciplinar. Quando a gente fala do processo administrativo disciplinar, a gente está falando do famoso PAD. Agora eu vou ficar falando do PAD, tá? É mais fácil, mais simples. O PAD, primeiro, lembrando, que é a interposição do processo administrativo disciplinar, ela interrompe, tá, a prescrição que a gente viu lá no artigo 142. Segundo, prescreve quando a administração pública tomou conhecimento dos fatos. Mas tem uma súmula, que é a súmula 635 do STJ, que é importante a gente colocá-la aqui. A súmula 635 do STJ. E essa súmula vai nos dizer o quê? Que o PAD e o sindicância, então, eles provocam essa interrupção. Só que ela volta a contar depois de transcorridos 140 dias. Então, após 140 dias, volta a correr o prazo prescricional, que está lá no artigo 42, tá? Então, interrompe? Sim, interrompe, só que não vai ficar interrompido para o resto da vida. Depois de passados 140 dias, que é o prazo total para poder terminar ali o processo administrativo disciplinar, que é o período total, né, que a gente vai ver que ele é de 60 mais 60 dias. Então, o processo administrativo, a sindicância, era 30 mais 30. O processo administrativo é 60 dias, podendo prorrogar por igual período, mais 60, então. E tem mais 20 dias para a autoridade decidir. Por quê? A sindicância, tanto a sindicância quanto o processo administrativo disciplinar, tem uma comissão que cuida dela. E não é a comissão que vai aplicar a penalidade, não, a comissão só vai cuidar de toda a parte investigatória. Aí depois manda o relatório para a autoridade competente, e a autoridade competente que vai aplicar ou não, porque esse relatório não é vinculativo, tá? Ele é opinativo, e aí a autoridade vai ou não, e aí se ela não aceitar aquilo que está no relatório, ela vai justificar por quê, mas ela pode não aceitar e ela que decide se ela vai aplicar ou não uma sanção e qual sanção que ela vai aplicar. Então,
Este procedimento ele tem 60 dias, o processo administrativo, o PAD, 60 dias para terminar, prorrogáveis mais 60, e tem mais os 20 dias para a autoridade proferir, então, a decisão. Soma-se 140 dias, que é o prazo normal. Só que, vejam só, o simples fato, né, e aí também tem aí posição constitucional, posição jurisprudencial, que o simples fato de não conseguir respeitar esse tempo, isso não é motivo para a anulação do PAD, tá? Isso não leva, não enseja na anulação do PAD. É claro que, passados 140 dias, volta a correr o prazo de prescrição que a gente viu lá dentro do artigo 142, ok? Muito bem. Aí, como é que se inicia, então, esse PAD? Ele vai se iniciar através de uma portaria, segundo lá o artigo 149, uma portaria que vai designar a comissão processante. Então, através da portaria, haverá designação da comissão processante. Processante. E aí, essa comissão ela vai ser formada por 3 servidores estáveis. Não pode ser servidor que está em estágio probatório. 3 servidores estáveis vão formar essa comissão processante. Formada essa comissão processante, esses servidores eles não vão poder ser ali cônjuge, companheiro, parente do acusado, né, seja por afinidade, por consanguinidade, até o 3º grau, tá? Nem colateral. Então, ele não pode ser nenhum desses 3 servidores, até mesmo porque ele seria suspeito. O presidente, dentro dessa comissão, né, dentro desses 3, será eleito um presidente. Então, dentro desses 3 servidores aqui, um será o presidente. E esse presidente, ele precisa ser um servidor, além de estável, e em um cargo de nível igual ou superior ao do acusado, tá? Então, ele precisa ocupar um cargo de nível superior ou igual do acusado. Superior ou igual do acusado. Senão, ele não vai poder ser o presidente da comissão, ok? Muito bem. Não é obrigatório constituir advogado dentro do PAD, não é obrigatório, não é inconstitucional não ter defesa técnica de um advogado dentro do PAD, tá? Já afirmo para vocês, também pode ser objeto de prova aí de vocês. E esse PAD, ele vai ter 3 fases. Fases do PAD. Ele vai ter fase número 1, vou mudar de corzinha aqui. Ele vai ter fase número 1, deixa eu pegar uma cor mais que está melhor. A instauração. A instauração é a publicação, então, do ato, né, e a constituição da comissão. Aí nós temos ali a instauração. Essa caneta aqui também tá ruinzinha, vamos ver essa aqui. Aqui, ó, essa aqui, ó. Instauração. A instauração. Deixa eu já afastar essa aqui, que essa aqui já não deu mais. A instauração. Aí o segundo procedimento vai ser o do inquérito administrativo. E esse também vai ter 3 fases, tá? O inquérito administrativo. Vejam que isso tudo está acontecendo dentro do âmbito administrativo. Aí o inquérito administrativo, ele também vai ter subfases, que vai ser a instrução. Nós vamos ter aqui a instrução, aí eu vou abreviando, tá? Você pode escrever aí por completo. A instrução, nós vamos ter na sequência a defesa e aí o relatório. A defesa e o relatório. Por fim, dentro dessas fases, nós vamos ter o quê? Aqui, o ponto 3, a gente vai ter, por fim, o julgamento dele, né? Então, o julgamento que vem a partir da autoridade competente em cada caso. Ok, agora dentro aqui das nossas fases do inquérito administrativo, é importante dar alguns destaques, tá? Quais são os destaques que nós vamos dar aqui dentro? O Matheus vai colocar aí na tela para vocês, e aí vejamos aqui. Deixa eu achar a caneta. Aqui, a caneta.
Instrução probatória, que é a primeira parte do inquérito administrativo. A gente vai ter o quê? Que serão produzidos todos os meios de prova. E aí a súmula 591 vai dizer que, inclusive, é possível prova emprestada dentro do inquérito administrativo, tá? Então, a instrução probatória é o momento de arrolamento de provas. Provas testemunhais, provas periciais, técnicas, acariação, tudo que for necessário, inclusive provas emprestadas, né, desde que sejam lícitas, é claro, serão arroladas aqui dentro da fase instrutória. Aí a apresentação de defesa é o momento, então, processual, em que o servidor ele vai poder apresentar a sua defesa. Lembrando, ele pode ou não constituir advogado. Ele que decide. Aí o que vai acontecer? Ele vai receber 10 dias para apresentar a sua defesa. E esses 10 dias pode ser prorrogado pelo dobro. Se citado por edital, o prazo será de 15 dias, contados da última publicação em edital. Se houver um acusado, mais de um acusado no processo, aí o prazo vai ser comum de 20 dias. O prazo corre junto, comum, né, de 20 dias, ok? 10 dias se é um acusado, 20 se é mais de um acusado e 15 dias se for por edital, ok? E lembrando que pode ser prorrogado, né, o prazo aqui de 10 dias. O prazo de 10 dias pode ser prorrogado. Se não apresentar defesa, o que acontece? Vai ser decretada a revelia dele. Ele vai ser revel, porque ele não apresentou a sua defesa. E aí, o que acontece? Vai ser considerado verdadeiro todos os fatos alegados pela autoridade acusante e os deles serão considerados como falsos, né? Os dele não, né? Porque nem apresentou a revel. Se acontecer a revelia, vai ter que ser nomeado um defensor dativo para ele, tá? Então, ele não vai ficar sem defesa dentro do PAD. Se ele ficar sem defesa dentro do PAD, isso pode ensejar na anulação desse procedimento administrativo disciplinar por um mandado de segurança ou por uma ação anulatória. Que não precisa ser advogado, esse defensor dativo aqui dele não precisa ser advogado, né? Segundo a súmula vinculante número 5, desde que ele tenha um nível igual ou superior do acusado de cargo ou de escolaridade. Pode ser tanto um nível igual ou superior de escolaridade, quanto um nível igual ou superior de escolaridade, de cargo, tá? Tanto de cargo quanto escolaridade. Então, isso é procedimento visto aqui dentro da instrução e da defesa. Aí nós temos o relatório. O relatório é a parte final, que é o que a comissão vai fazer para mandar para a autoridade competente para decidir. O que tem que ter esse relatório aqui? Este relatório vai ter que constar o dispositivo legal do qual ele transgrediu, né? Ele vai ter que constar também as circunstâncias agravantes ou atenuantes do fato das circunstâncias ali. E aí esse relatório vai ser remetido para a autoridade competente, tá? E a autoridade competente ela vai poder ali decidir conforme a opinião do relatório ou não, porque ele não é vinculante, ok? Relatório não é vinculante. Procedimento. 60 dias aqui do processo administrativo disciplinar, então vamos colocar aqui embaixo. A duração dele, 60 dias, podendo ser prorrogado por mais 60, mas, lembrando, tem mais os 20 dias para a autoridade, né, para o julgamento. Mais 20 dias em razão do julgamento. Soma-se, então, 140 dias desse prazo. Só que a súmula da STJ, a súmula 592, ela vai nos dizer o quê? Que esse prazo, tá? Ele é impróprio. Significa que mesmo que não haja, né, ali o segmento desse prazo, que haja o seu desrespeito, isso não vai provocar nulidade do procedimento, tá? Ainda que haja ali o desrespeito a esse prazo estipulado em lei, lá no artigo 152, ainda assim, mesmo esse processo será validado, ele não será anulado, ok? Eu quero que vocês façam a leitura em casa do artigo 141. Por quê? O artigo 141 ele vai estabelecer quais são as autoridades competentes. É um artigo não muito extenso, tem alguns incisos, e eu quero que vocês façam essa leitura com calma. Se você quiser, pode me pausar agora, né? Eu fico aqui paradinho esperando você. Você me pausa e você faz a leitura do artigo 141
Por que ela é importante? Já que ela vai estabelecer quem são essas autoridades que vão julgar. Já que não é a comissão, né? A comissão ela só vai cuidar aqui do procedimento do inquérito administrativo. O julgamento, ele é pela autoridade que estabelece ali o artigo 141, tá? Então, quero que você faça a leitura. Ok. Aí, dentro desse processo, esse processo administrativo disciplinar, nós temos a possibilidade de revisão. O que é a revisão? Vamos botar aonde? Vou botar aqui do ladinho. A revisão, tá? A revisão, ela é o recurso, é uma forma de recurso, só que o nome é revisão. Mas é como se fosse uma forma de recurso dentro desse processo administrativo disciplinar. E a revisão, tá? Ela vai estar disciplinada lá no artigo 174 e seguintes da Lei 8.112. E aí vai estabelecer lá também que não basta para pedir a revisão, não é suficiente, vamos escrever mais bonito, né? Não é suficiente a mera alegação de injustiça. O que acontece? Para eu poder pedir a revisão desse processo, eu vou ter que apresentar uma prova nova, motivos, fatos novos que demonstram a necessidade para, né, ou melhor, que demonstram a probabilidade de reverter aquele processo administrativo disciplinar. Então, eu tenho que trazer novas argumentações, novas provas, para que essa revisão ela seja aceita. Para onde que vai essa revisão? Essa revisão ela vai ser encaminhada, dirigida ao ministro de Estado, ou autoridade equivalente, tá? Então, ela vai ser encaminhada ao ministro de Estado, segundo a lei, ou autoridade competente, E aí, se ele julgar, se ele autorizar, não julgar a revisão, mas se ele autorizar a revisão, ele vai remeter, vai encaminhar esse PAD, né, esse pedido, ao dirigente do órgão ou da entidade, tá, que foi responsável pelo PAD, para que ela possa reabrir esse PAD, né, e fazer a tal da revisão. Então, veja só, pessoal. A revisão ela vai ser encaminhada ao ministro de Estado ou autoridade competente. Perfeito. Só que não é ele que vai cuidar da revisão. Se ele vê que tem realmente, né, indícios, possibilidades de ter uma falha, por exemplo, ou ter de novas provas ali que possam mudar esse PAD, se ele entender por esse lado, ele vai encaminhar esse pedido da revisão para o dirigente do órgão ou da entidade em que aconteceu aquele PAD. Então, se o PAD pertence lá à entidade lá, determinado ministério, né, vai encaminhar o PAD para aquele ministério, ou foi lá em uma autarquia, foi uma autarquia da União, vai encaminhar para a autarquia para que ela, então, possa fazer a análise do PAD, né, para fazer a revisão do PAD. Aí, atenção, e olha só, isso aqui tem grandes chances de cair. E prestem atenção, vou botar em vermelho. A revisão, ela impossibilita o reformatio impejus, tá? Então, não cabe na revisão, não cabe o reformatio impejus, que é o quê? Uma reforma prejudicial. Isso está lá no artigo 182, parágrafo único. Eu não posso reformar o processo administrativo anterior de forma a piorar a situação do servidor público que pediu a revisão desse processo administrativo. Eu não posso, tá? É proibido o reformatio impejus. E aí tem um artigo, o artigo 174, que merece a nossa atenção aqui. O Matheus vai colocar ele na tela para vocês. E ele vai falar o seguinte sobre a revisão também.
que o processo disciplinar poderá ser revisto a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando se aduzirem fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do punido ou a inadequação da penalidade aplicada. Parágrafo 1º. Em caso de falecimento, ausência ou desaparecimento do servidor, qualquer pessoa da família poderá requerer a revisão do processo. Parágrafo 2º. Nos casos de incapacidade mental do servidor, a revisão será requerida pelo respectivo curador, tá? Ok, muito bem. Fechamos por aqui, então, essa parte aqui que fala sobre o processo administrativo disciplinar. Ela não é difícil, bem facinha mesmo, tá? Agora a gente começa a ver outra coisa, que é o processo administrativo federal. Quem quiser acompanhar pela lei, pode abrir aí a Lei 9.784. A Lei 9.784 de 99. Então, abram essa lei aí e ela vai regulamentar o processo administrativo federal. Um processo administrativo é diferente de um processo disciplinar. Por quê? O processo administrativo federal ele é aberto para qualquer pessoa, independente se tu é servidor, se tu não é servidor. Se você é dono de uma lanchonete e chega a vigilância sanitária lá e aplica uma advertência em razão de entender que tem algumas situações lá dentro que vão contra as normas sanitárias, e você quer recorrer dessa decisão, processo administrativo federal. Processo administrativo federal vai estabelecer o procedimento, como é que vai se dar. Então, isso, tá? Lei 9.784, então, que vai tratar sobre esse assunto. Um processo administrativo, ele no âmbito federal, que a gente está tratando aqui na aula, ele pode acontecer tanto de ofício, ou seja, pela própria administração pública, iniciativa dela, ou a pedido, segundo o que trata lá o artigo 9º, certo? E aí o artigo 9º ele vai tratar lá quem são os interessados também. Você pode olhar lá depois. Quem são os interessados na possibilidade, né, de ofício ou a pedido ali do interessado, o pedido aí é do interessado, que pode abrir um processo administrativo federal, ok? Manifestação de terceiro. Vamos dar um destaque para o artigo 31 e o artigo 32. Por quê? O artigo 31 e 32, eles vão dizer que dentro de um processo administrativo é possível manifestação de terceiro. E essa manifestação de terceiro ela pode vir através de uma audiência pública, segundo o artigo 32, ou ela pode vir a manifestação de um terceiro mesmo. E aí cabe aqui a gente dar uma olhadinha nesse artigo, que é o artigo 31. Matheus vai colocar aqui na tela para vocês. O artigo 31 vai dizer que, quando a matéria do processo envolver assuntos de interesse geral, o órgão competente poderá, mediante despacho motivado, abrir período de consulta pública. Então, vejam só, deixa eu circular melhor aqui. Consulta pública, pessoal. Então, é possível, dentro de um processo administrativo federal, consulta pública para manifestação de terceiros antes da decisão do pedido, se não houver prejuízo para a parte interessada. E também, o artigo 32, no mesmo sentido, vai tratar sobre a possibilidade de abertura de uma audiência pública para que haja possibilidade, então, de manifestação de terceiros dentro de um processo administrativo federal, ok? Vai ter uma instrução, né? E aí, encerrada essa instrução, quando se encerra essa instrução, abre-se um prazo de 10 dias para que a parte ela possa se manifestar. E aí ela vai apresentar a sua defesa, tá? Da mesma forma como a gente viu no processo administrativo disciplinar, aqui não vai diferenciar, por isso que até fica fácil da gente lembrar. 10 dias para que ele apresente a defesa, apresentou a defesa, vai ter o relatório, né? Então, quando termina a fase de instrução e tem a possibilidade de defesa, é o momento em que a parte ela tem o poder de exercer o seu direito de ampla defesa e contraditório, e aí, depois disso, é feito o relatório, e esse relatório é enviado, então, para a autoridade que é competente para determinar ou não a aplicação da medida que seja cabível naquela situação, certo?
E aí, no artigo 47, a gente vai poder verificar ali, né, as fases, o que vai ter que ter dentro do relatório, que ele vai ter que conter as fases, a descrição de todas as fases desse processo administrativo, e além da descrição das fases do processo administrativo, a fundação dos elementos justificativos e a proposição que corresponde à proposta de decisão. Então, qual que é a justificativa, né, para aquela proposta de decisão? Só que quem vai tomar a decisão não é quem fez o relatório, o agente ou a comissão designada, porque pode ser um agente ou uma comissão designada. Quem vai tomar essa decisão vai ser a autoridade competente. E aí, o que é muito, muito importante a gente estudar aqui dentro do processo administrativo federal? É que existe a possibilidade de 2 tipos de recursos, tá? Um é chamado de pedido de reconsideração. Então, vejam, formas de recorrer. Nós temos uma delas, que é chamada de pedido de reconsideração. Pedido de reconsideração. O pedido de reconsideração, ele vai ser formulado sempre que houverem novos argumentos. Houve novos argumentos, vai então poder pedir aí a reconsideração. E o pedido de reconsideração, ele não tem prazo, tá? Vai ser direcionado para a própria autoridade que decidiu. Então, a autoridade que decidiu, ela recebe o pedido de reconsideração e ela pode retratar-se no prazo de 5 dias. Então, ela recebe o pedido e ela tem a oportunidade de se retratar em 5 dias. Se ela não reconsidera o pedido, aí ela manda para a autoridade superior, entendeu? Pedido de reconsideração vai para a autoridade que decidiu, e essa autoridade que decidiu, ela vai poder fazer o quê? Ou retratar-se, e o prazo é de 5 dias, ou então enviar à autoridade superior. Porque aí vai ser a autoridade superior que vai decidir esse pedido de reconsideração, ok? Só podem ser utilizados, então, novos argumentos, tem que trazer novos argumentos para poder pedir a reconsideração. E, além disso, nós vamos ter o quê? Que ele só pode ser utilizado uma única vez. Então, o pedido de reconsideração, eu não vou poder ter, por exemplo, o pedido de reconsideração do pedido de reconsideração, não posso. Ele pode ser usado uma única vez, ok? Uma única vez ele vai poder ser utilizado. E aí não paramos por aí. A gente tem também a possibilidade de recurso. Recurso é outra forma de recorrer. Recurso. O recurso, ele vai para a autoridade hierarquicamente superior direto. Então, ele já é formulado para a autoridade superior àquela que proferiu a decisão. Ele é encaminhado à autoridade superior daquela que proferiu a decisão. E aqui, vejam só, diferente, tá? Diferente da possibilidade que lá na revisão de processo, que a gente viu lá no processo administrativo disciplinar, que não era possível reformatio impégios, aqui admite reformatio impégios. No recurso é possível reformatio impégios. Ou seja, é possível que depois do recurso se olhe e perceba que
é possível aplicar uma penalidade mais grave para aquele fato. Então, é sim possível ali. Quando a gente fala do recurso, aqui no âmbito do processo administrativo federal, ele vai ter um efeito devolutivo em regra, somente efeito devolutivo. Mas nada impede que nem está estabelecido lá no parágrafo único do artigo 61, de ser solicitado e aceito o efeito suspensivo também. A regra é efeito devolutivo apenas. A regra é apenas efeito devolutivo, mas é possível fazer requerimento de efeito suspensivo, tá? Lembrem-se, quando a gente fala em recursos, só poderá tramitar em 3 instâncias, tá? Recurso só pode tramitar em 3 instâncias. Posso fazer recurso da decisão e fazer outro recurso? Não, posso chegar até 3 instâncias. Se chegar na 4ª instância, não é mais admitido nenhum tipo de recurso, ok? Entendido? Então, recurso é possível, artigo 57, até 3 instâncias, mas não é possível, ok? Artigo 58 vai falar de quem tem legitimidade para interpor o recurso. Aí nós vamos ver aqui na legislação. Quem é que tem legitimidade para interpor o recurso? O Matheus vai colocar ali na tela para a gente. Tem legitimidade, então, os titulares de direito e interesses que forem parte no processo, aqueles cujo direito e interesse foram indiretamente afetados pela decisão recorrida, as organizações e associações representativas no tocante a direitos de interesses coletivos e os cidadãos ou associações quanto a direitos ou interesses que sejam difusos, tá? Que sejam, né, interesses difusos. O que é o direito difuso e o direito coletivo? O direito coletivo é quando eu consigo determinar o grupo. O direito difuso eu não consigo determinar meu grupo, né? Então, essas são as pessoas competentes para interpor o recurso, ok? Muito bem. Aqui, então, a gente consegue fechar, pode voltar aqui para mim, aqui a gente consegue, então, fechar essa parte de recursos. Ela não é difícil, né? Não é muito complicada também. Também não é, infelizmente, uma das matérias mais cobradas aí pela banca. Agora a gente começa a estudar uma que cai com mais frequência, tá? Mas não deixem, né, óbvio, de estudar, de se aprofundar também nos assuntos referentes a processo administrativo, né? É bom dar uma olhadinha lá na lei federal, é bom. Por quê? É um conteúdo que está previsto no edital e é um conteúdo para ser objeto de exame de ordem. Agora a gente passa a estudar um outro conteúdo que ele cai com mais frequência, que é responsabilidade civil, tá? Responsabilidade civil. Agora, no último exame, ele foi, né, objeto aí de prova, a responsabilidade civil. Nós temos na segunda fase, em todas as segundas fases, alguma coisa, seja tese da peça, seja uma questão, vai cair sobre responsabilidade civil. E esse conteúdo agora ele é mais longo, tá? Tanto que responsabilidade civil e ação de regresso vai ocupar aqui todo o restante da nossa aula, ok? Então, eu vou fazer aqui espaço para a gente começar, então, a estudar aí a responsabilidade civil, e você em casa pode ir abrindo o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. O artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, ele vai nos trazer o quê? Ele vai trazer lá referente, então, à responsabilidade civil do Estado. Como é que funciona essa responsabilidade civil do Estado? Responsabilidade civil do Estado. Muito bem. Aí vai dizer lá o seguinte, que os danos causados, né, pelos agentes, os agentes da administração direta ou da administração indireta ou das pessoas públicas de direito privado que prestam serviço público, né, serão aí objeto de indenização. Claro que não está escrito dessa forma, né? Eu estou falando a forma de interpretar o parágrafo 6º. Vão ser objetos de responsabilidade civil do Estado. Então, ele vai ter que indenizar, vai ter que reparar esses danos que os agentes, então, provocarem. E os agentes, por sua vez, vão responder ao ente a qual pertence
através da ação regressiva. É isso que vai tratar o artigo 37, parágrafo 6º, tá? Artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, ok? Muito bem. Aí, atenção, agora a gente começa a aprofundar o assunto aqui, porque não é tão simples assim como parece, certo? Primeira coisa, a gente falou que lá o parágrafo 6º ele vai dizer que os danos provocados pelos agentes públicos, né, no exercício da sua função, ainda que haja vício na investidura, algum problema no concurso público, um servidor público ele foi nomeado de forma irregular, não foi respeitada lá, né, a ordem cronológica de aprovações, depois até vai ser invalidada a nomeação dele, vai ser anulada a nomeação dele. Ainda que hajam vícios na investidura do cargo, um agente que está ali, mesmo que a pretexto do trabalho, tá, vai responder à administração pública pela responsabilidade civil do Estado, ok? Quando a gente fala aqui o Estado, a gente está falando sobre quem? A administração direta, a administração indireta e os particulares em colaboração com a administração pública. Vocês se lembram lá da aula de organização, né? Que a gente viu a administração direta, aí ela abriu seus braços, aí tinha lá a administração indireta e tinha lá também os particulares. Cada um deles vai responder pela responsabilidade civil do Estado. Aplica-se, via de regra, a teoria do risco administrativo, tá? O que ela vai dizer? Que na teoria do risco administrativo, que comporta algumas excludentes, a gente vai ter a aplicação da responsabilidade objetiva. O que é essa responsabilidade objetiva? É quando eu não tenho a necessidade de comprovar o elemento dolo ou culpa, que é o elemento subjetivo. Então, vejamos só, responsabilidade objetiva. Eu tenho que comprovar na minha ação, por exemplo, que eu vou buscar de indenização. Vamos pegar um exemplo para vocês ficarem sempre imaginando a situação e a gente compreender. Tem uma velhinha, né, queridinha, ela é rica das velhinhas, né? Atravessando uma faixa de segurança. Olha que maravilha. Está atravessando a faixa de segurança. Só que aí tem um ônibus, né? Tem ali. Não, vou pegar o motorista do Ministério Público. O motorista do Ministério Público está lá, está dirigindo, né, o carro do MP, o MP estadual. E ele está lá dirigindo o carro do MP e ele recebe uma notificação no WhatsApp. Aí ele pega a notificação do WhatsApp. E é o crush mandando mensagem. Aqueles segundos que ele se distrai com a mensagem do crush, ele acaba não vendo que a velhinha começou a atravessar na faixa de segurança e pá, pega a velhinha, né? Atropela a velhinha. E aí acaba ferindo ela. Ela quebrou uma perna, um óculos e foi um horror, né? Essa velha, né? Essa coitada da velhinha, né? Ela vai poder buscar a reparação dos danos que esse agente causou. E aí a gente já começa com as complicações. Primeiro, quem é que vai estar no polo passivo da demanda dessa velhinha, gente? A velhinha, ela vai contratar vocês na condição de advogado para ajuizar uma ação indenizatória de responsabilidade civil do Estado. Quem é que vai estar no polo passivo dessa demanda? Contra quem vocês vão ajuizar essa demanda? Não vai ser contra o agente, porque existe tese de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal que vai dizer que não pode ajuizar ação contra o agente, porque o agente ele tem o quê? A garantia de responder somente perante ao ente, que é o que está estabelecido lá dentro do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Então, o agente não vai compor o polo passivo dessa demanda, não. Nem mesmo como como litisconsorte passivo. Nem como litisconsorte passivo, tá? Não vai. Quem vai estar ali? O Ministério Público Estadual? Não, né, pessoal? Lá na aula de organização, a gente viu o quê? Que órgão, MP é órgão, não tem ente, não é ente, não tem personalidade jurídica. Logo, o Ministério Público não pode configurar no polo passivo dessa demanda. Então, se é Ministério Público Estadual, o estado ao qual ele pertence. Vamos pegar Rio Grande do Sul mesmo. Eu vou ajuizar essa ação, né, em favor da minha veinha ali, contra quem? Contra o
Rio Grande do Sul, o estado do Rio Grande do Sul. E depois que o Rio Grande do Sul estiver com a sentença na mão, que condenou ele a pagar a veinha, aí ele vai se entender com o seu agente público, tá? Muito bem. Então, essa responsabilidade objetiva que vai permear dentro dessa ação judicial, em razão da teoria do risco administrativo, ela vai ter 3 elementos, que é a ação. Então, houve uma ação. Qual é a ação? O atropelamento da velhinha. Aí a gente vai ter o dano. Qual era o dano? Ela quebrou a perna, né, e o óculos. E nós temos o nexo de causalidade. Esses 3 elementos precisam estar comprovados dentro da ação de vocês. O que é o nexo de causalidade? Nexo de causalidade é a relação de causa e efeito. Causa ação, efeito dano. Então, quando eu consigo fazer a demonstração da relação causa e efeito, eu mostrei o nexo de causalidade, ok? Essa é a responsabilidade objetiva. Se eu fosse falar na responsabilidade subjetiva, eu teria mais um elemento aqui, tá? Eu teria mais um elemento, eu vou colocar em vermelho, eu vou botar um X. Esse X é porque ele não faz parte da responsabilidade objetiva, ele faz parte da subjetiva, é só para ilustração. Então, nós teríamos aqui, se fosse responsabilidade subjetiva, o elemento dolo ou culpa. Além de ter que comprovar nessa ação, se fosse o caso de responsabilidade subjetiva, eu teria que demonstrar, além da ação, do dano, do nexo, o dolo ou a culpa do agente. E aí, é claro, isso dá mais dilação probatória, né? Demora mais para juntar provas, para demonstrar isso no processo, ele fica mais extenso, fica mais complexo. E isso não precisa. Quem tem que mostrar dolo ou culpa do agente é a administração pública, no caso aqui do nosso exemplo, o Estado do Rio Grande do Sul, depois quando ele for ajuizar a ação de regresso contra o agente público. Aí ele vai ter que demonstrar o dolo ou culpa. Na relação da responsabilidade objetiva, aí a gente não vê o dolo ou culpa, ok? Vou até apagar aqui para ninguém desavisado, né, se confundir, ok? Muito bem. Só que essa teoria do risco administrativo, ela comporta excludentes, tá? Antes da gente ver as excludentes, a responsabilidade, ela pode acontecer, e aí nós vamos descer aqui dessa teoria do risco administrativo, ela pode acontecer em razão de um ato lícito, ela pode acontecer em razão de um ato ilícito, pode ser em razão de uma ação, pode ser em razão de uma ação ou de uma omissão. Só que aqui na omissão, cuidado, um asterisco. Por quê? No caso da omissão, a gente vai ver que a regra é que a responsabilidade seja subjetiva. Responsabilidade subjetiva nos casos de omissão. Então, aconteceu uma enchente lá no meu bairro, porque a prefeitura não fez a manutenção adequada das bocas de lobo. E aí? A omissão dela pode gerar, sim, o dever de indenizar. Só que esse dever de indenizar eu vou ter que comprovar o elemento dolo ou culpa, porque aí eu vou aplicar a responsabilidade subjetiva, ok? Muito bem. Aí, na sequência, né, eu ia dizer para vocês o quê? Que nós temos ali a possibilidade de responsabilidade, né, na teoria do risco administrativo, dessa responsabilização ela ser excluída quando, e aí é porque corta a relação nexo-causal, quando eu tenho as excludentes. Quais são as excludentes? Nós vamos ter aqui as excludentes da responsabilidade do risco administrativo, a teoria do risco administrativo. Excludentes. Quais serão as nossas excludentes? Ou seja, quando eu vou, então, cortar a possibilidade de a nossa velhinha conseguir a indenização perante ao Estado do Rio Grande do Sul, naquele exemplo que a gente deu antes. Então, excludente. 1. Se a situação ela se deu em razão de caso fortuito ou força maior. Caso fortuito ou força maior. Caso fortuito, então, que ela não poderia prever. Força maior da natureza. Ela também não conseguiria, né, prever ou controlar aquela situação da natureza. Força maior.
Essas duas possibilidades vão afastar a possibilidade de buscar indenização, vão afastar o dever de indenizar, tá? Também tem uma segunda possibilidade, que é culpa exclusiva da vítima. Culpa exclusiva da vítima. Culpa exclusiva da vítima. Então, veja, no nosso exemplo, o servidor público ele não estava mexendo no celular. O celular dele nem estava por perto ali. E ele estava andando na velocidade normal. E aí, quando ele estava assim, chegando ali na faixa de segurança, a velhinha começou a atravessar, ela se atirou assim na faixa de segurança. Nem parou, nem pensou, só foi. E aí ele não conseguiu evitar e acabou atropelando ela. Então, a culpa exclusiva da vítima vai ensejar, então, na possibilidade de exclusão do nexo de causalidade. Cortou o nexo de causalidade, aí eu tenho, então, né, a possibilidade de defesa da administração pública para ela não indenizar, ok? Para ela não indenizar, certo? Muito bem. E aí nós temos uma outra teoria. Vou complicar mais um pouquinho. Uma outra teoria, que é a teoria... Deixa eu botar ela aqui embaixo. Pronto, que outro asterisco, ó. Que a outra teoria é a teoria do risco, tá? Integral, não é risco administrativo. Risco administrativo era essa ali. Agora, a teoria do risco integral. Risco integral. Na teoria do risco, a gente também aplica a responsabilidade objetiva. Só que qual a diferença dessa aqui? Nessa teoria, a teoria do risco integral, ela não comporta excludente. Não comporta excludente. Então, ela não vai aceitar excludentes. Aonde a gente vai ter a possibilidade de aplicação da teoria do risco integral? O Matheus vai colocar aqui na tela, e olha só, a gente vai ter a possibilidade da aplicação da teoria do risco integral quando for um dano ambiental, e aí, se tratando de dano ambiental, artigo 14, parágrafo 1º da Lei 6.938, que vai tratar sobre o tema. E aí a responsabilidade é objetiva e não há que se falar em culpa exclusiva da vítima, não há que se falar em força maior ou caso fortuito. Como é que a banca já cobrou isso aqui, essa teoria do risco integral com dano, não foi dano ambiental, foi na verdade atividade nuclear, mas que a gente já consegue colocar aqui no exemplo. Foi o seguinte, deu uma chuvarada. Então, aconteceu chuvas torrenciais, que não estavam nem previstas, e elas acabaram destruindo o telhado de uma indústria que trabalha com atividade nuclear. E aí, quando destruiu aquele telhado, acabou vazando uma substância que fez mal para as pessoas que moravam naquela região. E aí, queria saber se essas pessoas poderiam buscar ou não indenização. E a resposta é positiva. Por que elas podem buscar indenização? Elas podem buscar indenização porque não comporta excludente, não comporta falar em força maior, em razão das torrenciais chuvas, né? Que haveria exclusão da necessidade, da responsabilização daquela usina nuclear. Não, por quê? Tanto o dano ambiental quanto a atividade nuclear vai ensejar no dever de responsabilização independente das excludentes, porque eu não aplico as excludentes. Aí a atividade nuclear ela está regulamentada lá na Lei 6.453, de 77, e também no artigo 21, inciso 23, a linha C da Constituição Federal. Dano ambiental, dano nuclear, então, independente se houve caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, vão ensejar no dever de indenização responsabilidade objetiva, tá? Aí nós temos mais uma possibilidade, que é a queda de aeronaves. No caso de quedas de aeronaves por ataque terrorista ou por guerra. Então, a queda da aeronave ela tem que ser por ataque terrorista ou por guerra. Sendo uma dessas duas hipóteses, da queda da aeronave, aí também vai ensejar na possibilidade de responsabilidade civil do Estado sem comportar excludentes. Aonde está isso? Lá na Lei 10.744 e o Decreto 5.035 de 2004. Mas lembrem-se, essa aeronave ela precisa ter matrícula brasileira e estar sendo operada por uma empresa brasileira.
Não se inclui aqui, não se aplica a teoria do risco integral às empresas de táxi aéreo. O ato pode ocorrer tanto no Brasil quanto no exterior, tá? Não se aplica para as empresas de táxi aéreo e tanto faz se a empresa, ou melhor, se a aeronave que caiu, que é de matrícula brasileira, tanto faz se ela caiu dentro do Brasil ou no exterior, desde que a matrícula dela seja brasileira e ela esteja sendo operada por uma empresa brasileira, aí já está valendo aí para a teoria do risco integral, ok? Ok, muito bem. Agora a gente vai precisar afunilar o conteúdo aqui. Então, a gente estudou as grandes teorias que abarcam aqui a responsabilidade objetiva, né, do Estado. Mas a gente precisa falar também de outras possibilidades que não estão aqui dentro, que é o quê? Nos casos de omissão, a gente já viu, então a responsabilidade vai ser subjetiva. Por quê? Eu vou ter que mostrar que essa omissão ela foi culposa, tá? Toda vez que, então, falar de omissão, né, toda vez não, calma lá. Quando falar de omissão, a gente vai ter que ver se é o caso, então, né, de omissão culposa. Por exemplo, então, a propriedade privada ela é destruída por protestos, né? Apesar de que as autoridades competentes foram avisadas que estavam aquelas pessoas, aquele aglomerado de pessoas do protesto, estavam de uma forma assim, agressiva, se encaminhando para aquela propriedade. Então, nesse caso de omissão, é possível buscar a indenização? Sim, plenamente possível buscar. Quando eu falo indenização, é responsabilidade civil do Estado, né? Só que aí, nesse caso, eu vou ter que demonstrar a omissão culposa, certo? Muito bem. No exemplo que eu falei antes para vocês, né, na falta de manutenção das galerias pluviais, ou bocas de lobo, que nem a gente chama aqui, né, bueiro também. E aí a gente tem também a possibilidade, e essa aqui já caiu muitas vezes, tá? E em segunda fase, não tanto em primeira fase, mas em segunda fase já caiu muitas vezes, e ela está aí para cair na primeira fase, que é o quê? A responsabilidade civil em razão da posição de garantidor da integridade física, tá? Então, veja, o Estado, quando ele está na posição de garantidor da integridade física de pessoas ou coisas, ele responde pela responsabilidade objetiva, tá? Objetiva. Exemplo, no caso lá de algo acontecer com o preso, né? O preso, o suicídio dentro do preso, violação lá do artigo 5º, né? Que trata lá o inciso 69, eu acho que vai falar sobre a integridade física e psíquica do preso. Através disso, ele poderá buscar a responsabilidade objetiva, porque o Estado estava na posição de garantidor da integridade física dessa pessoa. Um preso que se mata, um preso que é morto lá dentro. Então, o que a FGV já trouxe na segunda fase, ela pode vir trazer na primeira. Ela trouxe lá um enunciado de uma peça em que a Maria, mãe do João, ela ia lá buscar no judiciário uma indenização em razão da morte do seu filho. E a morte do seu filho, ela ocorreu dentro de um presídio por causa de uma rebelião que aconteceu, e aí ele acabou sendo, né, levando diversos tiros, e ele faleceu. Ela, na indenização, a partir da peça que se esperava pela banca, ela queria tanto a indenização como direitos a danos materiais, danos morais, a pensão, porque ela era dependente financeiramente dele, do filho que morreu lá dentro do presídio. E nós não paramos por aí. Nós temos também, dentro dessas categorias, né, das pessoas que estão sob custódia do Estado, e Estado, lembrando, administração pública, nós temos também um paciente de um hospital público, a gente tem lá um aluno que esfaqueia o outro, então são possibilidades, né, de pessoas que estão sob custódia do Estado, e se acontecer alguma coisa a elas, vai ensejar na responsabilização. Aí vejam só atos que infelizmente aconteceram, né, aqui no Brasil, de um egresso entrar, ou um outro aluno, enfim, entrar dentro da escola atirando nos seus colegas, matando os seus colegas. Então esse também é um caso aí de responsabilidade objetiva em razão da posição do Estado como garantidor da integridade física de pessoas. E aí, nesse ponto, tem duas súmulas que são... duas teses de repercussão geral que são importantes a gente trabalhar aqui. Aí o Matheus vai colocá-las aí na tela, porque elas vão falar justamente sobre essa garantia dos presos. Aí, olha só,
Uma é de 2017 e outra é de 2016. E a banca ela vem numa tendência de cobrar teses de repercussão geral, tá? Aí a primeira diz assim: considerando que é dever do Estado imposto pelo sistema normativo manter seus presídios os padrões mínimos de humanidade previstos no ordenamento jurídico, é de sua responsabilidade, nos termos do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, a obrigação de ressarcir os danos, inclusive morais, comprovadamente causados aos detentos em decorrência da falta ou insuficiência de condições legais de encarceramento. E o outro tema, que é o 592, tese de repercussão geral, vai trazer o quê? Que em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, o inciso 59 da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento. Ah, esse aqui é 49, né? Não 59. 49. Ele é responsável, então, pela morte do seu detento, tá? Responsabilidade civil objetiva, então, em razão do Estado ser garantidor da integridade física dele. Não esqueçam isso, tem probabilidade grande aí de cair. Nós temos também a possibilidade de responsabilização por atos judiciais. Quando a gente vai ter essa possibilidade, tá? Inicialmente, nós não teríamos aí, em razão até de uma própria segurança da atuação dos juízes e desembargadores. Mas existe uma exceção. Pode botar aqui na tela também uma exceção que está lá dentro do artigo 5º, no seu inciso 75, que vai dizer que é possível, sim, buscar a responsabilização no caso de prisão por erro do judiciário ou o preso ficar além do tempo da sentença. Então, se o preso ficar além do tempo da sentença, ele permanecer preso, ou ainda, se por erro do judiciário ele foi preso, haverá, sim, a responsabilização por atos judiciários. Aí, neste caso, responsabilidade objetiva. E o juiz, ele responde através da regressão, né? Então, de forma regressiva, ele vai responder pelas perdas e danos se ele agiu de forma dolosa ou fraudulenta, segundo o artigo 143, inciso 1, tá? Agora, se for um caso de que o agente foi absolvido, o investigado ali, né, enfim, ele foi absolvido no final do processo penal, ou se durante o percurso dele houve prisão cautelar, isso por si só não me enseja na possibilidade de responsabilização por atos judiciais. É só se ele foi preso por erro do judiciário ou se ele ficou preso mais do que a sentença previa, tá? Muito bem. Na sequência, continuando nosso aprofundamento aqui da responsabilidade civil. Responsabilidade por obra. Anotem aí. Responsabilidade por má execução de obra, a responsabilidade, a regra é que seja objetiva. De novo, má execução de obra. Obra pública, se ela for má executada, a responsabilidade é objetiva. Agora, se foi contratada uma empreiteira para fazer procedimento licitatório, contratou-se a empresa que ganhou o procedimento licitatório para ela cuidar da obra, aí a responsabilidade é subjetiva da empreiteira, tá? Aí é a responsabilidade subjetiva da empreiteira, ok? Muito bem. E tem também a possibilidade de responsabilidade objetiva em razão da má execução da obra. Então, vejam só, ou melhor, perdão, da má execução da obra a gente passou, do simples fato da obra existir. O que é uma indenização através da responsabilidade objetiva pelo simples fato da obra existir? Muito bem, a gente está falando do seguinte: nós temos lá uma empresa estabelecida em determinada quadra, vamos pegar uma mecânica de carro, ou um restaurante, tanto faz, é uma mecânica e um restaurante, né? Eles estão lá numa rua. Essa rua é fechada pela administração pública, porque eles vão fazer ali a pavimentação, a ampliação e pavimentação daquela rua. E ela fica fechada por umas 4, 5 semanas. Durante todo esse período, o restaurante e a mecânica ficam sem clientes. Eles não recebem clientes porque a rua está fechada, as pessoas não conseguem acessar o local. Isso, como se comprova, né, se demonstra que é um dano anormal, um dano específico, extraordinário, essas duas, tanto a mecânica quanto a empresa, ali, o restaurante, vão conseguir buscar indenização da administração pública, ok? Responsabilidade civil do Estado, sim. Agora,
se nessa mesma rua eu estou falando que tem um condomínio e esse condomínio tem uma entrada para frente na rua e tem uma entrada para o outro lado da rua. Conseguiram abrir uma outra entrada para o outro lado da rua, onde não está interditado. Mas os moradores estão incomodados, porque agora eles têm que fazer um percurso de 10 minutos a mais para o trabalho, porque a outra rua é mais movimentada, é mais longe, em razão das mãos únicas e tudo mais. E eles estão incomodados com isso, eles querem também a reparação dos danos, responsabilidade civil. Eles conseguem? Não. Por quê? Isso faz parte do ônus de conviver na sociedade. Porque aquela obra ali é para um bem coletivo. Enquanto perdurar aquilo ali, eles vão ter que sofrer esse ônus. Diferente do estabelecimento comercial, que teve prejuízo, que teve um dano específico, anormal, extraordinário, em razão da obra. Aí, sim, ele sim vai poder ter a reparação dos danos através da responsabilidade civil do Estado. Agora, o morador incomodado, não. Outro exemplo, a construção de um cemitério. É construído um cemitério, e aí esse cemitério é construído na frente de um hotel famoso que recebe artistas, que dão festas famosíssimas lá. E depois que teve a construção desse cemitério, né, a paisagem agora do estabelecimento ali, do prédio, né, do hotel, passou a ser um cemitério, né, a visão para os hóspedes. E aí houve uma baixa drástica assim, do estabelecimento comercial. Ele também consegue comprovar um dano anormal, específico, extraordinário, em razão de uma obra. Ele não tem que arcar sozinho com aquilo que é para todo mundo, o cemitério municipal, o cemitério público ali. Então, ele não precisa arcar sozinho com aquele prejuízo. Então, é nessa lógica que a gente vai trabalhar quando se fala da responsabilidade decorrente de obra, mas pelo simples fato da obra existir, não há nenhuma irregularidade com a obra. Só que o simples fato dela existir já vai ensejar no dever de indenização, tá? Muito bem. Aí a gente consegue aqui fechar, né, os principais tópicos referentes à responsabilidade civil do Estado. Só que nós temos mais uma questão de responsabilidade para ver, que é o seguinte: pode acontecer de um servidor público ele responder tanto na esfera civil, penal quanto administrativo. Então vamos juntar todo o conhecimento que a gente já viu até agora. Olha só, o servidor público que atropelar o nosso motorista lá do Ministério Público, poxa, a gente vai ferrar com a vida dele agora. O motorista do Ministério Público, ele não só machucou a velhinha, ele matou a velhinha que ele atropelou lá na faixa de segurança, porque ela caiu, bateu a cabeça e foi. E aí, o que acontece? Ele vai responder administrativamente em razão da conduta dele. Então, ele vai responder por um PAD, que a gente estudou. Ele vai responder também penalmente. Afinal de contas, no mínimo, ele vai responder por um homicídio culposo, né? Ele atropelou e matou alguém no trânsito. Então, no mínimo, um homicídio culposo, mas ele vai responder penalmente também. E civilmente, como é que ele pode responder? A gente estava estudando aqui a responsabilidade civil. E aí a gente viu que existe essa garantia de que aí vamos supor lá que os herdeiros da velhinha, eles entram com a ação contra o Rio Grande do Sul buscando a reparação dos danos em razão da morte da idosa. E aí eles vão buscar essa reparação dos danos. Quando o Rio Grande do Sul for sentenciado, e aí esse pagamento, lembrando, é por precatório, né, artigo 100 lá da Constituição Federal, quando ele tiver de mãos da sentença transitada em julgada, a Fazenda Pública, ela vai pegar essa sentença e ela vai fazer o quê? Ela vai ajuizar uma ação de regresso contra o servidor público. E aí que ele responde civilmente. Então, ele responde administrativamente por um processo administrativo e disciplinar, ele responde penalmente, afinal de contas, aquela conduta também corresponde a crime, e ele responde civilmente, porque ele vai ter que ainda reparar os danos. Porque aquele valor que o Rio Grande do Sul teve que desembolsar dos cofres públicos para pagar os prejuízos causados daquele atropelamento, ela vai fazer o quê? Vai lá, vai cobrar do agente público. Ó, me devolve aqui, bota aqui de volta nos cofres públicos. E isso se dá através da ação de regresso. Então, veja, é sim possível ele ser responsabilizado nas três de forma independente? Sim. É possível a acumulação da penalidade nas três? Sim, é possível, porque elas são independentes entre si. Mas a gente vai ver duas hipóteses em que uma decisão
no âmbito penal, poderá influenciar dentro do âmbito administrativo. Então, o que nós vamos ver? O Matheus vai colocar aqui na tela para vocês. Se ocorrer, tá, a absolvição penal em razão de negativa de autoria, que está lá no inciso 1 do artigo 386 do CPP, do Código de Processo Penal, se acontecer a absolvição dele por negativa de autoria, negou, não foi ele que atropelou a velhinha, né? Se for isso, aí essa decisão vai se influenciar nas outras esferas, tá? Que aí vai deixar essa independência das esferas relativa. Vai influenciar, sim. Se ele tiver absolvição penal, ele vai ser absolvido na esfera administrativa também. Vai desconstituir a decisão administrativa e ele poderá, inclusive, usar da rescisão, né, da ação rescisória, para rescindir uma sentença cível, tá? Então, a negativa de autoria, não só ela, também a inexistência do fato. Ficar comprovado que inexistiu o fato e ele ser absolvido, que aí é a hipótese do inciso 4º do artigo 386 do CPP. Essa previsão está lá no artigo 125 da Lei 8.112, essa possibilidade, né, de haver essa absolvição em razão da negativa de autoria e em razão da inexistência de fato. Mas cuidado, é só nessas duas hipóteses aqui que a gente vai ter a possibilidade dessa absolvição ela influenciar lá na esfera civil e na esfera administrativa. Somente nessas duas hipóteses. As demais hipóteses de absolvição não se aplicam para a possibilidade de reverter a situação nas demais esferas, ok? Muita atenção a isso. E aí a gente está aqui falando sobre ação de regresso, a gente já passa então para esse nosso último conteúdo, que é a ação de regresso. Aí vejamos aqui, então vamos fazer o estudo dela. Olha só, eu tenho a minha vítima, certo? A minha vítima é a velhinha. Deixa eu só tomar uma água aqui. A vítima é a velhinha. A nossa velhinha, ela foi atropelada pelo agente do Ministério Público, né, no nosso exemplo. Ok, o agente ele não pode responder diretamente nessa ação. O que ela vai fazer? Ela vai ajuizar essa ação contra o Estado. Trata-se de uma ação indenizatória. Trata-se de uma ação indenizatória que ela vai buscar para, né, buscar a responsabilidade civil do Estado. E aí aqui no nosso exemplo seria o Estado do Rio Grande do Sul. Mas aqui a gente pode ter o quê? A gente pode ter qualquer um dos entes da administração direta, a gente vai ter aqui qualquer um dos membros da administração indireta, que vai variar conforme a qual ente pertence esse agente, né? E a gente pode ter aqui também a concessionária ou a permissionária, não esqueçam disso. Se fosse, por exemplo, o motorista do ônibus da concessionária de transporte público municipal, quem responde essa ação é a concessionária. Vocês lembram, né? A gente trabalhou isso lá dentro da aula de organização da administração pública. A concessionária responde objetivamente e diretamente. Aí, se ela não tiver dinheiro para arcar com todos os prejuízos, né, perante a vítima, aí, subsidiariamente, o ente cedente vai responder também, tá? Muito bem. Então, ela tem um prazo de 5 anos para ajuizar essa ação contra o Estado, tá? Essa ação indenizatória. A regra é que ela vai ser objetiva, né? A gente viu quando que vai ser subjetiva. A regra é que ela seja subjetiva. Esse prazo está estipulado lá no decreto 20.910 de 1932. O prazo de 5 anos para que ela possa ajuizar essa demanda contra o Estado. Quando o Estado tiver a sentença transitada em julgado, o que ele vai poder fazer? Ele vai poder ajuizar uma ação de regresso, contra o servidor público que causou o dano. E lembrando, mesmo que esse agente, né, mesmo que tenha tido vício na investidura desse agente, tá? Se ele estava lá na condição de agente, vai responder o Estado. Aí, de posse em mãos da sentença transitada em julgado, ele vai poder, então, ajuizar a ação de regresso. Essa ação de regresso, a responsabilidade vai ser subjetiva. Por quê? Vai ter que comprovar o elemento dolo
e culpa, coisa que nós não tínhamos que comprovar lá na responsabilidade objetiva. O prazo, 60 dias, tá? 60 dias para que o Estado entre com ação de regresso contra o agente. Lei 4.619 de 1965, certo? Muito bem. Então, essa relação aqui vocês não podem esquecer, ok? Ela responde várias questões da prova para vocês. A gente viu nela ali responsabilidade objetiva, a gente viu ali nela ação de regresso, tá? Ok, mas ainda, né, no finalzinho aqui da nossa aula, vejam só, eu preciso explicar algumas coisinhas para vocês. Primeiro, tá? Não pode haver desconto automático da remuneração do servidor público no caso de condenação. Tem que haver primeiro a possibilidade de ampla defesa e contraditório dele para haver o desconto. Então, o Estado vai buscar lá a reparação dos cofres, né? Já que ele teve que pagar aquele valor que foi sentenciado, ele vai ter que pagar para a vítima. Mas aquele valor ele não pode simplesmente descontar automaticamente do valor da remuneração do servidor público. Ele vai ter que, o quê? Dar a oportunidade de ampla defesa e contraditório para ele. E, se for o caso ainda, aí sim vai ser no limite, tá? De 1/5 do vencimento. Que aí, no limite de 1/5 do vencimento, ele vai poder fazer o desconto para poder arcar com aquela dívida. Somente depois da sentença transitada em julgado que é possível, ok? E ainda é possível a ação de regresso, anotem aí, mesmo tendo extinguido a relação do agente público com a administração pública. Ele tem pedido a exoneração, já tenha sido demitido ou aposentou-se, indiferente, tá? Ainda assim é possível ajuizar a ação de regresso contra ele para buscar a reparação dos cofres públicos daquele valor que a administração pública teve que arcar na ação indenizatória. E aí, olha só, Matheus coloca aqui na tela de novo, não é possível denunciação à lide. O que é a denunciação à lide, né? É a vítima ajuizar a ação contra o Estado e aí o Estado fazer a denunciação à lide para chamar o agente para compor o polo passivo da demanda, que está lá no artigo 125 do CPC. Não pode, pessoal. Então, na mesma ação, o agente público ele não vai participar, ele vai participar depois através da ação de regresso. Nem litisconsorte passivo é possível, que está lá no artigo 122, parágrafo 2º da Lei 8.112. É uma decisão também do STF. O que é o litisconsorte passivo? É quando a vítima, ela ajuiza a demanda, buscando a indenização dela por irresponsabilidade civil do Estado, e ela faz o endereçamento, né, ou melhor, a qualificação do polo passivo da demanda contra tanto o Estado quanto o agente público, formando o litisconsorte passivo. Não é possível, não há essa autorização. Inclusive, isso é tema de tese de repercussão geral, tá? Inclusive, saiu em 2019 2 teses de repercussão geral que vão falar sobre isso, que é impossível, tá? Não é possível a denunciação à lide e nem a possibilidade de litisconsorte passivo. A gente vai fazer a análise dessas 2 teses de repercussão geral. Olha só, porque elas são bem recentes, tem grande probabilidade de cair. As 2 de 2019. Primeiro, que o teor do dispositivo do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato assegurado o direito de regresso contra o responsável no caso de dolo ou culpa. Então, não é possível ajuizar essa ação contra o autor do ato. Aí, o tema 777, também de 2019, o Estado responde objetivamente pelos atos dos tabeliães, registradores oficiais, que no exercício de suas funções causem danos a terceiros. Lembrem-se que eles também são agentes públicos, né? Mas quem vai responder nesse caso é o Estado, tá? O Estado responde objetivamente pelos atos dos tabeliões e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentando o dever de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa sob pena de improbidade administrativa. Então,
o finalzinho ali dessa tese de repercussão geral, ela vai nos dizer o quê? Ela vai deixar muito claro que se a administração pública, depois representada pela Fazenda Pública, não ajuizar a ação de regresso, ela vai responder por ato de improbidade administrativa. E aí, terminando a nossa aula aqui, vamos fazer análise do artigo 28 da Lei de Introduções às Normas do Direito Brasileiro. O que vai dizer lá a Lei de Introduções à Norma do Direito Brasileiro? Ela vai falar o seguinte, que o agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro. O que acontece dentro da administração pública, né? Pode um servidor ele pedir um parecer técnico para uma comissão especializada em determinado assunto, ou um outro departamento, um órgão, uma outra divisão que tenha determinado conhecimento, e ele pede, né, aquela opinião, aquele parecer técnico. E o parecer técnico vem. E acontece um dano, e este dano ele vem em razão do parecer técnico. Só que, para o servidor público que deu o parecer, ele responder pessoalmente, eu tenho que preencher um dos dois requisitos. Ou que seja um caso de dolo, ou que seja um caso de erro grosseiro. Se for uma dessas duas hipóteses, aí sim o servidor, que em razão da sua decisão ou pela sua opinião técnica, aí sim ele vai responder pessoalmente pelos danos que causou, certo? Muito bem, conseguimos aqui então concluir aqui o conteúdo. Nesse segundo bloco aqui a gente tratou então sobre o assunto da responsabilidade civil, dos processos administrativos, tanto o disciplinar quanto o administrativo federal. Trabalhamos também aqui a responsabilização penal, civil e ainda a possibilidade de ação de regresso. Se vocês ficarem com dúvidas, não esqueçam de me perguntar lá no Pergunte ao Professor. Eu estou aqui para auxiliar vocês nessa caminhada. Estudem, foquem. Eu sei que é o momento que a gente tem que largar de algumas coisas para poder estudar, para poder focar nos nossos estudos, mas é o momento que vai repercutir no sucesso futuro de vocês. E se vocês se livrarem logo disso, né, se dedicarem aí tempo para poder estudar com qualidade, com frequência, né, e tem que ser frequente mesmo e com qualidade o estudo de vocês, vocês vão depois, né, nem se lembrar de todo o trabalho que deu passar na primeira e na segunda fase, porque eu já vou estar esperando vocês, né, na segunda fase de direito administrativo. Se tu tem dúvida aí, né, sobre segunda fase administrativo, me manda mensagem lá no prof mudo, KUHL, lá no @profranquil, manda mensagem para mim lá que eu vou ajudar vocês, né? Inclusive nessa escolha aí, que às vezes ela vem indecisa quanto à segunda fase, tá? E eu espero encontrar vocês na segunda fase de administrativo, comigo, com o Felipe, com a professora Tati. Um beijo, um abraço bem apertado e lembre-se, acreditem na estrela que brilha dentro de